Números capítulo 11. A reclamação dos israelitas. Então o povo começou a se queixar, falando que era mal diante do Senhor. E quando o Senhor o ouviu, sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor irrompeu entre eles e devastou as extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, e este orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo do Senhor se acendeu entre eles. Os estrangeiros que estavam no meio deles começaram a desejar muitas certas comidas, e até os israelitas também voltaram a reclamar, dizendo: Quem nos dará carne para comer? Lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e dos pepinos, dos melões, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora o nosso ser definha, não temos nada a não ser este maná diante dos nossos olhos. O maná era como a semente do coentro, com a aparência de uma resina. O povo espalhava-se e o colhia. Depois de triturá-lo em moinhos ou de amassá-lo no pilão, cozinhavam-o em panelas e fazia bolos com ele. Seu sabor era como de azeite fresco. Quando o orvalho caía de noite sobre o acampamento, caía também o maná. Moisés sente o peso de sua responsabilidade. Então Moisés ouviu o povo reclamar, todas as suas famílias, cada um à porta da sua tenda, e a ira do Senhor acendeu-se ainda mais, e aquilo pareceu mal aos olhos de Moisés. Então Moisés disse ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo? Por acaso puseste sobre mim o peso de todo este povo, porque não encontrei graça aos teus olhos? Por acaso fui eu quem gerou todo este povo? Eu dei à luz para que me dissesse: leva-o a teu colo, como a ama leva a criança de peito, e isto até a terra que prometestes com juramento a teus pais? Onde eu encontraria carne para dar a todo este povo? Pois reclamam a mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Eu não posso levar sozinho todo este povo, porque é pesado demais para mim. Se vais me tratar assim, eu te peço, mata-me. Se tenho encontrado graças aos teus olhos, e não me deixes ver minha desgraça. Os 70 anciãos designados por Deus. Então o Senhor disse a Moisés: reúne 70 homens dos anciãos de Israel, que saibas serem anciãos do povo e seus oficiais, e leva-os até a tenda da revelação, para que estejam ali contigo. Então descerei e falarei ali contigo, e tirarei do espírito que está em ti, e o porei neles, e eles te ajudarão a levar o peso do povo, para que tu não o leves sozinho. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, pois reclamaste diante do Senhor, dizendo: quem nos dará carne para comer? Pois estávamos bem no Egito, por isso o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até que a carne vos saia pelo nariz, até que tenhais nojo dela. Porque rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e reclamastes diante dele, dizendo: por que saíamos do Egito? Moisés disse: há 600.000 homens de pé neste povo no meio do qual estou. Mesmo assim tu dizes: vou-lhes dar carne, e comerão um mês inteiro. Se rebanhos de ovelhas e gado fossem abatidos para eles, seriam suficientes? Se todos os peixes do mar fossem pescados para eles, seriam suficientes? O Senhor respondeu a Moisés: por acaso a mão do Senhor não tem mais poder?
agora mesmo verás se a minha palavra vai se cumprir ou não. Então Moisés saiu e relatou ao povo as palavras do Senhor. E reuniu 70 homens entre os anciãos do povo e os colocou ao redor da tenda. E o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava nele, colocou-o nos 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais o fizeram. Mais 2 homens ficaram no acampamento. Um se chamava Eudade e o outro Medade. E veio o Espírito sobre eles, pois estavam entre os inscritos, mesmo sem terem ido à tenda, e profetizavam no acampamento. Um moço correu e anunciou a Moisés. Eudade e Medade profetizaram no acampamento. Então Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés desde a juventude, interveio e disse: Moisés, meu senhor, proíbe isto. Moisés, porém, lhe disse: Tu tens ciúmes por mim? Quem me dera todos os membros do povo do Senhor fossem profetas, que o Senhor colocasse neles o seu espírito. Depois, Moisés voltou ao acampamento com os anciãos de Israel. Deus envia codornizes. Então soprou do mar um vento da parte do Senhor e trouxe codornizes, as quais deixou cair perto do acampamento, numa distância de cerca de 1 dia de caminhada, de todos os lados em volta do acampamento, acumulando-se cerca de 2 côvados sobre o chão. Então, levantando-se o povo, recolheu as codornizes durante todo aquele dia e toda aquela noite, e ainda durante todo o dia seguinte. O que recolheu menos pegou 10 omires, e estenderam as codornizes em volta do acampamento. Enquanto a carne ainda lhes estava entre os dentes, antes de a mastigarem, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo, e o Senhor o feriu com uma praga muito grande. Por isso aquele lugar foi chamado Quibrote Taavá, pois ali enterraram o povo que havia sido dominado pelos desejos de comidas. De Quibrote Taavá, o povo seguiu para Azerote e ali ficou durante algum tempo. Números capítulo 12. A rebelião de Miriam e Arão. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope que ele tomara, pois havia se casado com uma etíope. E disseram: Por acaso o Senhor falou somente por meio de Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu isso. Moisés era um homem muito humilde, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Sai os 3 para a tenda da revelação. E os 3 saíram. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e colocou-se à entrada da tenda, e chamou Arão e Miriam, e os 2 aproximaram-se. Então disse: Ouve agora as minhas palavras. Se houver um profeta entre vós, eu, o Senhor, me revelarei a ele em visão e falarei com ele em sonhos. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele frente a frente, claramente, e não por enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor. Por que então não temeste falar contra o meu servo Moisés? Assim a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se retirou de cima da tenda, Miriam estava com lepra, branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que estava leprosa. Então Arão disse a Moisés: Ah, meu senhor, rogo-te que não nos castigues por esse pecado, pois agimos como loucos e pecamos. Que ela não seja como um morto, que, ao sair do ventre de sua mãe, tenha a carne já meio destruída. Então Moisés clamou ao Senhor:
Ó Deus, rogo-te que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, ela não ficaria envergonhada durante 7 dias? Ficará separada por 7 dias, fora do acampamento, e depois retornará. Assim Miriam ficou separada fora do acampamento durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não retornou ao acampamento. Mas depois o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Parã.